Olá, tudo bem? Aula de português hoje, nós vamos fazer a apostila. Então, peguem a apostila de português e abram lá na página 16, tá bom? 16. Aí onde está escrito interação. Então, qual que é a proposta aí do livro, né? Lá no final do livro, no material complementar, na página 195, vocês têm os personagens da história do Chapeuzinho Vermelho, tá? Lembra daqueles palitoches que a tia fez para contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho? Que a gente já trabalhou, a tia já contou, nós fizemos atividades sobre o Chapeuzinho Vermelho. Então, aqueles fantochinhos, aqueles palitoches, vocês têm eles aí também, lá no final da apostila de vocês. Por quê? Qual que era a proposta, né, pra gente nessa atividade aí? Era a gente montar os personagens, e aí a gente ia fazer a contação de histórias desses personagens, tá bom? Como nós não estamos lá na escola, nós não faremos, tá? Lógico, vocês podem pegar aí da apostila de vocês, se vocês tiverem palito ou qualquer outra coisa para colocar atrás, rolinho de papel higiênico, né? Vocês podem pegar o rolinho de papel higiênico que terminou, cola o personagem assim e vocês podem brincar com esses personagens de contar a historinha, tá? Mas isso fiquem à vontade, tá bom? Para vocês fazerem. Qual é a atividade que vocês têm que fazer de hoje sobre a historinha do Chapeuzinho de Vermelho? Lá no final da apostila, na página 197 a 201. Então, a tia não vai mexer aqui na tela porque esse programinha é mais complicado, tá? E o poliedro realmente mudou e aí a gente vai ter que usar ele esse semestre, tudo bem? Então, vamos lá, a gente vai se adaptando. Então, lá no finalzinho, na página 197... depois a página 199, depois a página 200 e a página 201, vocês têm aí 3 páginas, tá? Que tem algumas figuras. Lembra quando a tia dá a figura e vocês têm que fazer a frase sobre essa figura? É essa atividade. Então, vocês vão lá, pega a primeira lá, vê o que tá acontecendo nessa cena. É a mamãe que tá entregando a cesta pra Chapeuzinho Vermelho. Então, vocês vão formar uma frase, vão escrever aqui nesta linha. Lembrem-se, frase, no comecinho, põe o dedinho ou põe o palitinho lá do parágrafo ou o papelzinho que vocês fizeram. Então, façam parágrafo. Aí, vocês escrevam a frase. O que tem no final da frase? Um ponto final. Se eu fiz uma frase interrogativa, ou seja, se é uma pergunta, qual é o ponto que nós vamos usar no final? Um ponto de interrogação. Se eu fiz uma frase exclamativa, ou seja, ou uma frase que eu tô levando um susto, ou que eu tô muito alegre, ou que eu tô contando uma novidade e eu quiser fazer esta frase, o que eu uso no final? Ponto de exclamação. Tá bom? Então, vejam aí qual é o tipo de frase que vocês vão querer formar em cada quadrinho, tá? Então, vocês vão observar essas ilustrações que tem aí nas páginas, tem a 197. A tia vai deixar na descrição também lá, né? Que a tia sempre deixa, mas aqui embaixo, tá? Tem a página aí, 197 a 201, tudo bem? Então, vocês vão olhar a ilustração, né? E vão escrever aí do jeitinho de vocês as frases. E nesse final, e quando vocês terminarem de escrever essas frases, vocês vão perceber que vocês vão ter escrito a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem? Então, essa é a atividade de vocês, de hoje, tá? Então, de escrever aí as frases. Depois que fizeram isso, a tia só vai ler aqui junto com vocês, na página 16, né? Aqui, 2. Na história, Chapeuzinho Vermelho atravessa a floresta sozinha para visitar a sua avó. Isso pode ser assustador, não é mesmo? Confira se alguma destas coisas é capaz de assustar você. Então, quem tem medo de altura
nós falamos que tem acrofobia. Por quê? Fobia é medo e acro é medo de altura. Então, acrofobia. Medo de tomar banho, queiram ou não, existe, né? Olha lá o Cascão. O Cascão tem medo de tomar banho, não é? Então, ele tem uma ablutofobia, que é o medo de tomar banho. Na página 17, existe o medo de aranhas. Quem tem medo de aranha se chama aracnofobia. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados, então elevador, lugares muito apertados, a pessoa tem medo, então se chama claustrofobia. E o medo de ficar sozinho, que é a autofobia, tá bom? Então, quando a gente tem alguns medos aí, é utilizado alguns termos, né? Fobia de alguma coisa, medo de alguma coisa. Então, é aracnofobia, claustrofobia, são palavrinhas que nós usamos quando vamos nos remeter a alguém que tem medo de algo, tá? Aí tem algumas questõezinhas para vocês conversarem aí. A que lugar você teria medo de ir sozinho? Você tem medo de algum animal? Já teve medo de alguma coisa e não tem mais? Como você superou esse medo? Você acha que sentir medo é importante? Por quê? O que poderia acontecer a uma pessoa se ela não tivesse medo de nada, né? Então, às vezes, a gente tem que sentir medo de algumas coisas, né? Porque quando a gente sente medo, a gente fica mais assim, né? A gente fica mais esperto, não é mesmo? Então, assim, discuta um pouquinho dessas questõezinhas aí com a mamãe, né? Rapidinho, vocês pensem aí se vocês já tiveram medo de alguma coisa e agora não tem medo mais, como que vocês superaram esse medo, tá bom? E aí aqui embaixo tem algumas dicas de livros aí, tá? Orion e o Escuro, né? Que fala dessa questão do medo aí, da hora do escuro, o medo de escuro, né? Quando apaga a luz. E Casa dos Sentimentos, que também fala um pouquinho desses sentimentos aí, que uma delas é o medo, tá bom? Então, a atividade hoje de vocês é escrever as frases lá, tá? Naquelas fichas que tá no final da apostila, tá? Um beijo para vocês e boa atividade!